Então tá, pessoal, questão 16 da lista. Tá? Fala para vocês do hidrocarboneto chamado C5H12. Chamado não, né? Fórmula C5H12. Olha só, eles falam para vocês... Eles falam para vocês que é um alcano, mas não precisariam falar. Como deu aqui, ó, o dobro de hidrogênios mais 2 em relação ao carbono, ó, 5 carbonos vezes 2, 10, mais 2, 12. A fórmula é CnH2n mais 2. Então já sabemos que é um alcano. Ele diz para vocês que essa fórmula representa diferentes alcanos, né? E ele quer saber o nome desses alcanos, tá? Então vamos lá. Sejamos metódicos, sejamos cartesianos. A maneira mais simples de começar é com uma cadeia que não tem ramificação. Então vamos botar 5 carboninhos aqui. Ó. Tá? Então, normalzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 12 hidrogênios? Olha aqui. 3, 5, 7, 9. Mais 3, 12. Fecha direitinho. Dá bem tranquilo ali o alcano. Tá? Pessoal, se aqui vocês têm 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 ou 5, já temos a primeira molécula que ele pede, que é o pentano. Tá? Aí é bem fácil. Eu vou sugerir para vocês o seguinte, próximo passo. Tirem um carbono dessa cadeia principal e transformem ele em ramificação. Tá? Então, nós vamos passar até alguma coisa assim. H3C, CH, CH2, CH3, CH3. O que eu fiz? Eu tirei um carboninho daqueles 5 e converti ele em ramificação. Por quê? Porque o sujeito que fez a questão está me pedindo os nomes de hidrocarbonetos com essa fórmula. Então eu não posso mudar o número total de carbonos e hidrogênios. Eu tenho que manter o C5H12. Então eu simplesmente peguei um da cadeia, diminuí a cadeia e converti ele em ramificação. Olha só, se vocês contarem a cadeia principal aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui a ramificação metil. Como é que ficaria o nome dele? Na posição 2, eu tenho um radical metil. Então 2... metil. A cadeia principal tem 4 carbonos, portanto, butano. Tá? Ele diz que são 3 moléculas. 2 a gente já achou. Uma outra coisa que a gente pode fazer é colocar 2 ramificações, diminuir um pouco mais a cadeia e botar 2 ramificações. Então ficaria alguma coisa assim. H3C, C, CH3, CH3, CH3. Ó, agora eu fiz uma cadeia com 3 carbonos. 1, 2 e 3. Uma ramificação metil e uma ramificação metil. Tem 2 ramificações metil na posição 2. Então eu tenho que escrever de forma redundante. 2,2, botar os 2 endereços. Esse está pendurado no carbono 2 e esse também está pendurado no carbono 2. Não pode botar só um número 2 aqui, tá? Tem que ser redundante. Anota isso de cantinho para não esquecer. Não adianta ser teimoso depois dizer, eu botei uma vez. Tá, tem que botar 2. Quando aparece 2 radicais, repete 2,2. 2,2 de metil. Metil é o tipo de radical. No caso, o grupo substituinte, tá ligado? 2 e 2 são os endereços. Esse está no 2, esse está no 2. E di é a quantidade. Tem que aparecer, mesmo que pareça redundante. 3 carbonos na cadeia principal. Propano, tá? O professor cínico responderia para Maria Eduarda assim, e acabaria aqui a questão está certa. Só que eu vou botar uma linha pontilhada aqui para falar, Maria Eduarda, dos erros que a gente pode cometer quando faz isso aqui. Alguns erros são ingênuos. Na tentativa de achar mais respostas, nós erramos.
Vamos supor que o professor não disse que são 3 fórmulas. Ele disse, olha, resolva aí, ache aí quantos alcanos tem. Primeiro erro que vocês podem cometer. Eu vou anotar aqui, ó, erros. Erros, tá? Um erro muito comum que os estudantes cometem é esse aqui. Olha aí que bonitinho. O estudante pensa em botar um CH3 como ramificação e aí ele dobra a cadeia só. Ele só dobrou a pontinha da cadeia. Então olha aqui, ó. Se a gente usar aquela noção da estradinha que eu falei para vocês, isso aqui não é uma ramificação. Vocês continuam tendo 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui continua sendo o pentano. Ou seja, qual foi o erro cometido aqui? O cara dobrou a molécula e achou que isso era uma ramificação. Mas na verdade não é uma ramificação. Ele simplesmente repetiu a primeira molécula, a molécula de pentano. Então tu não tem uma molécula diferente, só está repetindo o anterior. Se o aluno for atento, ele vai notar que o nome dessa aqui vai dar igual ao daquela ali. Se ele for desatento, ele vai cometer o seguinte erro. Ele vai chamar de 1, 2, 3, 4 e vai chamar de 1-metilbutano. E aí ele vai errar. Tá? Se ele tratar isso aqui como ramificação, ele vai errar. Tá? Então evitem esse tipo de erro. Molécula dobrada não é a mesma coisa que molécula ramificada. Tá certo? Eu poderia dobrar essa ponta, dobrar aquela ponta, não vai mudar nada. Ramificado tem que ter o desvio, né? Tem que ser como se fosse uma saída na estrada. Tá? Bom, outro erro bastante comum, que é duplicar essa molécula aqui, ó. Como é que o aluno duplica sem se dar conta? Assim, ó. Ele escreve isso aqui bem bonitinho. E aí o que ele faz? Ele numera da esquerda para a direita. Ele erra a ordem dos menores valores. E aí ele vai achar alguma coisa tipo 3-metilbutano. Tá? Só que está errado. Pela regra dos menores valores, ele tem que numerar dando o menor valor para a ramificação. Então a cadeia principal aqui teria que ser numerada daqui para lá. 1, 2, 3 e 4. E aí a ramificação vai cair de novo no 2. Então esse aqui é o mesmo 2-metilbutano. O que o aluno errou aqui? Ele simplesmente espelhou a molécula de cima. É a mesma molécula. Se ele respeitar direitinho a regra dos menores valores, ele vai ver que o nome repete. E se o nome repete, é a mesma substância. Tá? Terceiro erro, bem comum. O aluno diz assim, poderia ter uma ramificação etil. 2 carbonos seriam ramificação, mas seria a ramificação etil. Aí ele faria alguma coisa assim, ó. E ingenuamente ele faria 1, 2, 3 e ele botaria o nome 2-etil, etil ramificação com 2 carbonos, propano, tá? Mas olha só, a cadeia principal tem que ser a maior possível. Então a cadeia principal dele só estaria torta, ó. Tá certo? Ele teria aqui 1, 2, 3, 4. Ele teria exatamente esse mesmo composto aqui. Tá bem? Então, Maria Eduarda, resolução. Acima da linha pontilhada. Embaixo, tá? Os erros de repetir moléculas que o estudante poderia cometer. Tá? Então essa questão aí também vai para a nossa listinha do YouTube. Vou parar de gravar agora.